Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, dando continuidade aqui às 5 vias de Santo Tomás de Aquino, a gente já falou da primeira e agora a gente vai para a segunda e para a terceira. Como sempre, colocar aqui, né, a janela. A segunda via de Santo Tomás de Aquino, ela se baseia na filosofia de Sócrates e se chama fala da causalidade eficiente. A causalidade eficiente, como vou colocar nos tópicos aqui, né? A primeira consideração a ser feito dessa segunda via é que toda causa é anterior ao seu efeito. Para uma coisa ser causa de si mesma, ela teria que ser anterior a si mesma. É bem óbvio isso, né? Eu não posso ser a causa da minha mãe, por exemplo. Eu sou um efeito da gestação e do parto dela, e que teve uma causa anterior, com certeza, né? Eu não posso ser causa de mim mesmo, porque nesse caso eu teria que ser anterior a mim mesmo, o que é impossível. Nas coisas que existem, vemos uma ordem de causas eficientes, por exemplo, o resfriado, a chuva, a evaporação, o calor, o sol. Quem fica resfriado geralmente é por causa da chuva, né, por causa do tempo. A chuva acontece por causa da evaporação, a evaporação acontece por causa do calor, o calor acontece por causa do sol, né? Então você pode ver que tem uma sequência. As causas eficientes, elas têm uma sequência também. Geralmente elas não são sozinhas, ou seja, elas não podem acontecer por si mesmas. Uma causa se subordina às outras anteriores. A primeira causa às intermediárias, a primeira causa intermediária e estas causas a última, né? Tem a primeira, vai ocasionando a segunda e assim, né, como o exemplo anterior aí da chuva. Você pode ver que se você colocar como essa sequência aí de causas e efeitos, ela começa com um resfriado, mas ela teve uma causa, né, e quando você for ver, ela chega numa causa bem maior, né, o sol. Aí você geralmente para, né? Não, aí até o sol já tá bom de entender por que aconteceu esse meu resfriado. Mas o sol ainda tem uma causa anterior. Outra consideração, se cancelarmos uma causa, fica cancelado o seu efeito. Cancelada a primeira, não haverá as intermediárias, muito menos a última. Assim nada existiria, o que é falso, pois as coisas existem. Se na infância a minha mãe, por exemplo, tivesse acontecido um acidente com ela, ela viesse a ter morrido, ela não teria conhecido o meu pai, eles não teriam casado, eles não teriam vivido juntos, eles não teriam tido um relacionamento, né? E assim eu não teria sido concebido, né? Então, se cancelarmos uma causa, até que mesmo ela sendo lá distante, lá atrás, essa cadeia, essa sequência de causas e efeitos, ela automaticamente deixa de existir. A ciência e as filosofias materialistas, por exemplo, a marxista, admitem uma causa para tudo, mas nega que haja uma causa primeira do universo. Relembrando que uma filosofia dessa materialista, como a marxista, ela é na verdade uma filosofia ateia. Uma pessoa que se autodenomina marxista, ou então prega a filosofia, seja ela lá no início, seja ele lá no topo da hierarquia dos chefes, ou então seja simplesmente aquela pessoa que apoia o comunismo, aquela pessoa que defende, mesmo sem entender nada, no fundo, mesmo sem entender, ela é uma pessoa que não crê em Deus porque ela parte de um princípio materialista.
O marxismo é materialista, é isso. Isso fica, nessas considerações fica aquela velha pergunta, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Aí você vai e diz, ah, foi o ovo. Mas quem botou o ovo? Foi a galinha. Mas a galinha nasceu de quê? Como? De um ovo. Mas esse ovo, e se for assim, a gente não tem fim. Então, quem surgiu primeiro tem que ter uma resposta para isso. Alguma coisa surgiu. E geralmente o que Deus criou são coisas complexas e que geraram coisas simples, né? O ovo é mais simples que a galinha, claro. O ovo vai gerar a galinha, né? O pintinho. Mas Deus criou primeiramente as coisas complexas e, no caso, a maneira como a galinha se reproduz exige que ela coloque um ovo. Assim com as aves, existem os outros processos com os outros animais, os mamíferos, os répteis e assim por diante. Se nós regredíssemos ao passado até o máximo possível, se você regredir for, né, no caso, se eu for regredir meu efeito da minha existência, a causa seria a gravidez da minha mãe, etc., que teria uma causa anterior, que teria outra causa anterior, e assim a gente regrediria muito, muito. Mas se a gente for regredir todas as causas existentes no universo, né, a gente chegaria a um começo. Né? O mundo ele passa a todo momento por causa e efeito, tudo. Assim como a primeira via mostra que acontece a todo momento uma cadeia de efeitos, de causas e efeitos. Por exemplo, se daqui a pouco for chover, né, na outra cidade não está chovendo, o fato de eu pegar a minha moto e ter que ir para a casa da minha mãe, o fato, por exemplo, de uma planta crescer é porque teve uma causa anterior, ou seja, é uma contagem de causas e efeitos gritante que existe no universo a todo momento tem isso, né? Então aí diz que numa realidade infinita, sem início, seria impossível você regredir a uma primeira causa. Você sempre ia ter que ficar, ou seja, você ia sempre ter que ficar no ovo na galinha, ovo galinha, ovo galinha, ovo galinha, né? E não faz sentido isso. Principalmente num universo finito, que teve fim, que tem início e vai ter fim. Seria impossível. Se há causas últimas que advêm de causas intermediárias, que por sua vez tem uma causa anterior, então se você regredir ao passado, causa após causa, você vai chegar numa primeira causa. No universo infinito, você vai chegar uma hora numa primeira causa. Por fim, o universo infinito não haveria uma cadeia infinita. Que haveria uma cadeia infinita, não haveria causa primeira ou causa última. Como eu vou mostrar aqui no Corel. Eu vou cortar aqui para o Corel. Olha, no universo infinito, eu coloquei aqui ó, a linha, né, do tempo, coloquei as reticências tanto aqui como aqui, porque a infinita ela vai continuar tanto para trás como para frente. Você pode notar que aqui, ó, causas e efeitos, ela, em suma, né, na teoria, essa aqui seriam causas intermediárias, mas pela lógica elas não existiriam, por quê? Porque você não consegue chegar numa causa primeira. Então da onde começou isso tudo? Essa causa e efeito? E você pode ver que elas ficam desordenadas, né? Ó, né? Ficam bem desordenadas, e isso tudo no universo infinito. Agora partindo para a ideia do universo finito, que é o óbvio, que é o que existe, né? O universo ele teve, eu vou colocar bem aqui centralizado no zoom 70. Olha no universo infinito, né? O universo finito que teve o início. Existe uma causa primeira, aqui ó, não tem reticências, né? A causa primeira, e através dela teve os primeiros efeitos. Esses efeitos tiveram causas e efeitos, elas são bem ordenadas. Eu coloquei só 3 aqui, mas são imensuráveis as causas e efeitos que existem a todo momento, que já existiram e que vão existir. Né? Isso no universo finito, ela vai ter um fim também, ó.
causa e efeito último. Então tem uma causa primeira e tem uma causa e efeito último. No meio, então, tem as causas intermediárias. Voltando lá para o slide, passar aqui. Por fim, no universo infinito haveria uma cadeia infinita, não haveria causa primeira ou causa última, já que não há início e nem fim no que consta o infinito, mas somente causas intermediárias. Mas vejamos que uma causa primeira é a condição necessária para que hajam causas intermediárias, que por sua vez são condições necessárias para que hajam causas últimas. Então, se dissermos que não há causa primeira e que dá para regredir ao infinito, é o mesmo que dizer que não há coisa nenhuma, não há causa nenhuma, né? Pois as coisas dependem das intermediárias que dependem da primeira. Dizer que não há causa nenhuma é um absurdo, pois nós existimos e somos causa de algo anterior a nós. As coisas existem e o universo existe, isso é evidente. A gente olha para todo lugar, no dia a dia a gente nota, né? Não precisa, isso é evidente, não precisa ser provado que o universo existe agora. É só você observar. Então, a planta que brotou, ela é um efeito de uma causa anterior, uma semente que teve a causa de alguém que plantou, e assim você vai chegando, e se você for regredir, você vai chegar numa primeira causa disso tudo, que é justamente o Deus que criou as plantas, né, segundo as suas espécies. Por fim, há uma causa primeira, uma causa não causada, causadora de todas as outras causas. Olha que maravilhoso. O que impossibilita fatalmente uma regressão ao infinito. Esta causa primeira nós chamamos de Deus. Sócrates era um filósofo pagão, ele não acreditava nesse Deus aí, com D maiúsculo, que nós cremos, mas ele acreditava que o universo, as coisas, tinham um início e foi criado por algum ente, né, algum ser, alguma coisa, seja lá qual for. Mas antes de morrer, ele passou a crer no Deus da Bíblia, no nosso Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, antes de morrer, ele disse essa frase: causa das causas, tem piedade de mim, tem pena de mim. Então, ele, antes de morrer, ele morreu acreditando em Deus. Vamos lá para a terceira via, que chama via da contingência. O que é contingência? Contingência, vou ver se eu escrevi aí. Seres ou coisas contingentes são aquelas que existem, mas poderiam não existir, que começaram a existir e vão deixar de existir. Por exemplo, há seres que se reproduzem e seres que destroem. Todos os seres que têm a possibilidade de não existir, houve um tempo que não existiram. Repetindo, todos os seres que têm a possibilidade de não existir, houve um tempo que não existiram. Nisso notamos que tudo que existe na natureza houve tempo que não existiram, ou seja, que nada existia. Porém, se nada existia, nada existiria hoje, porque aquilo que não existe não pode passar a existir por si mesmo. O que existe só pode começar a existir em virtude de um outro ser já existente. Se nada existia, nada existiria também agora. O que é falso, pois os seres contingentes agora existem, que somos nós. Vou voltar aqui. O que quer dizer? Quer dizer que se tudo que é contingente, que poderia não existir e que um dia não existiu, então tinha um momento que nada existia, né? Isso seria pela lógica. Mas se nada existia, como é que algo passou a existir? Se você tem que ter uma causa de acordo com a segunda via. Então é necessário que exista um ser não contingente, um ser que não precisa não existir e depois existir. Também é falso que nada existia. Algo deveria necessariamente existir para dar existência aos seres contingentes. Então é necessário, é impossível que não exista esse ser que dê a existência aos seres que não existiam e passaram a existir. Este algo ou este ser necessário ou tem em si a razão de sua existência ou tem de outro, né?
Se sua dependência dependesse de outro, ele já não seria o primeiro. E seria também contingente, e não seria neste momento o primeiro, e por conseguinte, essa sequência seria indefinida e infinita, o que já vimos que é impossível, né? Então é aquela coisa, se esse ente, que digamos que é o primeiro, se ele não for o primeiro, então existiria algo antes dele, então ele já passaria a ser contingente, né? E vimos que os seres contingentes teve um momento que não existiu. E uma coisa que as pessoas confundem, e até mesmo as pessoas que estudam matemática, eu estudei matemática e eu, até um tempo desse, eu não sabia. As pessoas falam que os números são infinitos. E é falso, os números não são infinitos. Os números são indefinidos aí, ó. Os números são indefinidos. Por quê? Porque os números, eles têm potência, eles têm somente a potência, eles podem ser infinitos, mas eles nunca conseguem ser infinitos, né? Você pode começar a contar aqui e simplesmente você nunca vai parar, sempre vai ter número para você continuar, né? Mas vai ter um momento que vai parar de contar. Uma hora eu vou morrer, se eu passasse aqui o restante da minha vida contando, uma hora eu ia parar de contar. E para mim esses números não seriam mais infinitos. Ou seja, os números têm potência, eles podem ser infinitos, mas eles nunca conseguem. Por quê? Porque se você imaginar qualquer número aí, grande, do jeito que for, pense aí, qualquer número, ele sempre você vai poder adicionar 1. Ou então subtrair 1. Ou então adicionar 10, subtrair 10. Então, os números não são infinitos, eles são indefinidos, é diferente, né? Se você imaginar que o número 100 seria o último que você conhece, ainda assim você vai poder adicionar 1, 101, ou então você vai poder tirar 1, 99. Então, os números não são infinitos. Então, nessa reta de contingências, né, tem que ter um ser necessário que deu início à existência de tudo que existe hoje e que um dia não existiu, já que toda a teoria diz que o universo não existia e passou a existir. Este ser necessário tem a razão de sua necessidade em si mesmo, ele é o causador da existência dos demais entes. Este ser absolutamente necessário tem que ter existido sempre e é a razão das contingências. Este ser necessário é Deus. Não tem para onde correr. Uma hora ou outra a gente tem que cair na real, que por mais que você, é claro, o momento da vida a gente duvida, Deus entende que a gente duvida da existência dele em algum momento da vida, né? A sua fé às vezes desfalece, é fraca, Deus entende isso, mas é por isso que precisamos da oração, precisamos ler o que ele diz na revelação dele. E as vias, por exemplo, esses argumentos filosóficos e teológicos, eles servem sim para moldar a nossa fé. Quando você passa a entender mais ou menos isso aqui, a sua fé ela fica mais sólida. Então você passa a crer mais ainda que, por mais que muitas pessoas ao redor dizem muitas coisas no dia a dia, a gente passa assim a crer mais ainda que existe um ser necessário que deu a existência a todos os seres que antes não existiam, seres, coisas, e que é um ser também causa primeira, que causou todos os efeitos, e é um ser ato puro, como essas 3 primeiras vias de Santo Tomás de Aquino, em que ele pega argumentos de até mesmo filósofos que eram pagãos, que não criam nesse ser Deus, mas os argumentos deles são maravilhosos para entender que eles criam que tinha alguma coisa necessária primeira e que nós cristãos dizemos que este ser é Deus. Logo em seguida, então, eu vou gravar o vídeo, a catequese aqui das outras 2 últimas vias, e eu coloco
para ser postado em um outro momento. Até mais.